Então, pessoal, antes de nós falarmos de exceções propriamente dito, vou fazer uma pequena introdução. Então, essa é uma frase do Dashner, que diz que teste de software pode ser usado para mostrar que existem bugs, mas que eles não podem ser usados para mostrar que não existem bugs. Ou seja, traduzindo, trocando em miúdos, você garante que os bugs que você procurou não estão lá. Você não consegue garantir que ele está totalmente livre de bugs. Além disso, existem condições anormais que podem acontecer que podem causar erros no seu programa e que nem sempre é fácil de lidar, mas outras vezes você tem dicas do que pode acontecer e você pode se preparar. Então, nesse contexto, a gente vai falar um pouco de exceções. Então, se o seu programa ele tem uma habilidade de detectar uma condição que pode levar a um erro, você pode, então, a partir dessa condição, tratá-lo de algumas maneiras. Você pode simplesmente ignorar o problema, ou seja, você percebeu que ele é uma condição que pode gerar um erro, mas você simplesmente ignora, que em geral é uma má ideia. Você pode verificar certas condições e, caso elas ocorram, abortar o programa, né, e aí ele seria finalizado. Ou você, ao perceber certa condição, você pode tentar recuperar o programa, capturar esse problema e tentar corrigir, e assim o programa não fecharia. Ou uma outra opção que a gente vai ver ao longo dessa série de videoaulas, você pode lidar com exceções, tanto lançar como tratar exceções de forma geral. Falando em ignorar o problema, a gente parte do princípio que uma aplicação nunca deve quebrar. Porém, a gente tem várias coisas que podem acontecer, não só dentro da aplicação, mas como no sistema operacional e até no hardware, que estão fora do nosso controle. Na aplicação, em teoria, você tem todo o controle, mas é só uma teoria. Quando vai para nível de sistema operacional e hardware, está fora do seu controle. Então, apesar de que, a princípio, uma aplicação nunca deve quebrar, isso pode acontecer. Então, se você simplesmente ignora os erros, você não verifica possíveis condições que podem levar ao erro, é uma receita para o desastre, porque fatalmente em algum momento vai acontecer um erro e o aplicativo, a aplicação, o programa simplesmente vai fechar na cara do usuário de forma inesperada. Sumiu, pum. Então isso vai deixar o usuário insatisfeito e fora outras coisas que podem acontecer. Além disso, tem um outro cenário que talvez a aplicação não feche, mas ela continue funcionando de uma forma errada. Então, não adianta, né, se eu tenho essa capacidade de detectar um erro, eu simplesmente ignorar. Aqui tem um exemplo bem simples no código JavaScript, onde ele tenta converter uma string para um número. E como essa string é inválida, tem um x, ele vai converter o número para um valor chamado none, que é not a number. Só que o que é que acontece aí? Esse programa não fecha, ele não dá erro por conta disso. Ele continua executando. E se você precisa desse número para realizar operações matemáticas, o que é que vai acontecer? Qualquer operação com none é igual a none. Somar um número com none dá none, multiplicar por none dá none, dividir por none dá none. Então, acontece. Nesse exemplo simplório, caso o erro aconteça, caso esse erro de programação aconteça, o programa não vai fechar, porém ele não vai funcionar corretamente. É só tentar ilustrar essa situação. Eu posso verificar se um problema acontece e abortar a aplicação. Então, nesse caso, a aplicação poderia mandar uma mensagem indicando que houve alguma coisa errada, não terminaria de forma inesperada, porque você, como programador, teria a opção de abortar o programa, porém o usuário ainda poderia ficar se perguntando o que deu errado. Mas do ponto de vista do sistema operacional, já seria melhor, porque o sistema operacional poderia liberar os recursos relacionados àquele programa assim que o programa terminar, já que ele vai terminar de uma forma esperada. Então, uma pequena alteração naquele exemplo anterior
bastaria eu verificar se o resultado da operação foi não, e se for, eu saio do programa. Simples assim, pelo menos o programa não vai continuar funcionando de forma errônea e eu vou conseguir dizer para o sistema operacional que terminou tudo certo, ele pode liberar os recursos alocados a esse programa. Uma outra opção é tentar corrigir esse erro. Então, nesse caso, é uma solução bem melhor do que as outras, já que eu não preciso abortar, o programa vai continuar executando. E a aplicação é que tem que detectar isso, né? Para que depois tentar corrigir. Nem sempre dá certo. Então, em algumas situações é totalmente viável, em outras você não tem nem essa opção, não tem como você se recuperar. Então, voltando para aquele mesmo exemplo, é um caso bem simples, né? Então, verificando aqui que se deu não, eu posso setar um valor fixo. Então, sempre que der não, eu, por exemplo, nesse caso, coloquei zero, porque zero vai continuar funcionando. Nem sempre dá para você contornar, mas é uma opção importante. E a outra opção que a gente tem é justamente usar exceções, que a gente vai ver ao longo dessa série de vídeos. Agora nós vamos ver como é que a gente pode tratar os erros, por enquanto, sem utilizar a exceção. Então vamos por exemplo prático. Primeiro eu tenho aqui um método que realiza uma transferência de uma conta para a conta de destino, a partir de um valor. Então, como é que funcionaria nesse caso? Bem simples. A conta de origem ela saca o valor, enquanto esse mesmo valor é depositado na conta de destino. Porém, aqui existem algumas ameaças para que esse código funcione bem. A primeira delas é o valor negativo, porque eu não posso fazer um saque negativo de uma conta, e muito menos depositar um valor negativo. Então, essa seria uma preocupação que a gente teria que ter um erro para você lhe dar uma condição que poderia causar um erro no programa. Um outro segundo ponto a ser considerado é o valor do saque, que poderia ser inválido no sentido que se o valor for maior do que o limite, obviamente eu não poderia realizar esse saque e muito menos fazer o depósito. Então, são dois erros que a gente teria que tratar. A questão é que muitas vezes o erro ele é melhor tratado não no método onde ele acontece, e sim no método que chama esse erro. Então, por mais que eu encontrasse um erro aqui, por exemplo, o cara digitou um valor negativo, como é que eu corrigiria dentro desse método? Eu poderia até não realizar a transferência, mas aqui não seria o local de corrigir, porque qual seria a correção? Informar o usuário que o valor é inválido e pedir para ele digitar novamente. Que não é responsabilidade desse método fazer o usuário digitar novamente. Mas, obviamente, ele não deveria permitir que a transferência acontecesse. E aí a questão é, então, dado que eu não vou contornar esse erro totalmente aqui, como é que eu informo ao método que está chamando transferir que algum problema aconteceu? E aí o pensamento natural tem um retorno. A função retornar um retorno, retornar um valor. E nesse caso a gente pode pensar num booleano. E aí, por exemplo, aqui no meu primeiro if eu verifico se o valor é positivo. Se não for positivo, eu posso até imprimir uma mensagem, mas o principal fator aqui é que eu retorno esse valor falso. Dessa forma, o método que chamou transferir, ele pode conferir o que aconteceu, se o transferir retornou true ou falso, e a partir daí tomar alguma providência em relação à entrada que o usuário deu. A mesma coisa no caso do valor. Caso o valor seja positivo, verificar se tem um saldo suficiente. Então, no caso aqui, ele usa esse if sacar, se isso foi positivo, ele vai dizer que a operação foi realizada com sucesso, então retorna true, e o método lá em cima a gente vai saber que não houve erro. Porém, se o valor for maior que o saldo, aí ele vai entrar no else, nesse caso ele retornaria falso. E dessa forma, o método também saberia
que a operação não foi realizada. O problema dessa abordagem é que, por exemplo, os dois casos de erro, como o valor é inválido ou quando o saldo é insuficiente, eles são tratados da mesma forma. Então, o método que chama transferir, ele não tem como passar o feedback correto para o usuário, porque o usuário não vai ter como saber se foi um valor inválido ou se for um saldo insuficiente. E aí, uma outra estratégia que a gente pode seguir é a seguinte: ao invés de retornar um booleano, eu retorno um código numérico. Aqui eu coloquei um int. Então, eu teria -1 para o valor inválido, 0 para o caso de sucesso e -2 para o saldo insuficiente. Aqui até parece uma solução melhor, que eu já consigo diferenciar meus erros. Porém, ainda assim, por mais que você faça isso, você não obriga ao método que chamou transferir a realizar esse teste, verificar o retorno do método. Então, são algumas estratégias que a gente pode utilizar, mas que nem sempre elas funcionam. Então, em relação aos códigos de erro, pode acontecer uma confusão com o domínio. E nesse caso, beleza, o método transferir, ele estava apenas retornando um código de erro ou código de sucesso. Mas pode ser que você precise fazer isso num método que retorne o inteiro. E aí pode ser que role uma confusão entre o inteiro dos códigos de erro e o inteiro dos códigos de retorno viáveis ou corretos. Além disso, o código que chama, ele vai ter que interpretar esse código. E aí você imagina, por exemplo, naquele caso eu teria que ter já um switch, porque eu teria que calcular, olhar o caso de sucesso e os dois casos de erro. Então, você imagina aí que isso pode crescer. O código chama tem que ter um código lá dentro para interpretar o retorno. E o que acaba tendo como consequência uma mistura entre o código da função, do que ela tem que fazer, e um código de tratar os erros. Em relação às mensagens de erro, aí o negócio é mais simples, elas só são úteis para seres humanos. O computador não entende. Não faz sentido eu retornar uma string e comparar a string para descobrir o que está acontecendo. Então, as mensagens às vezes são muito úteis em logs, onde vai ter um administrador que vai olhar os logs depois, mas ele não vai tomar uma decisão na hora que está acontecendo. Então, em geral, a mensagem de erro não é muito útil, porque ela só é útil para seres humanos. Então, o código que chama realmente não vai entender. E aí, ao invés de a gente utilizar essa estratégia de código ou de mensageiro, a gente vai usar as exceções. Certo? Então, o que é uma exceção? Uma exceção é um evento que ocorre durante a execução de um programa que interrompe seu fluxo normal de execução. Então, algumas vezes a exceção vai ocorrer por causa de uma situação anormal, alguma anormalidade que aconteceu. Outras vezes é uma situação mais simples, onde você vê uma condição de erro e você usa uma exceção para corrigir e permitir que o programa continue funcionando naturalmente. E aí, no Java, a gente, para trabalhar com exceções, para a gente trabalhar com tratamento e lançamento de exceções, a gente precisa entender um pouco sobre essa hierarquia, onde a gente tem a interface throwable, no máximo, tamanho como raiz da hierarquia, raiz dessa árvore, a interface exception, que é uma interface importante que a gente vai olhar, onde a gente tem a runtime exception e outras exceções irmãs de runtime exception, como a IO exception. A interface eu também é importante ter conhecimento, mas ela é menos utilizada, falar um pouco de cada uma delas. E aqui, lá o spoilerzinho do final, quando você cria uma exceção sua, normalmente é nesse canto da hierarquia que ela entra, como filha de uma classe exception. Então, nos próximos vídeos, a gente vai
olhar para cada uma dessas exceções, cada uma dessas interfaces com mais detalhe.